Olá, criaturas amadas. Esta é a última revisão para a prova trimestral. Então fiquem ligadões, porque isso vai te ajudar muito. Mas precisa prestar atenção, ver duas, três vezes, ouvir duas, três vezes, até você fixar. Porque, como eu já disse, a repetição é a mãe da fixação. Então vamos repetir. Tá? Atenção, vocês já sabem as coisas principais que são fundamentais para entender todo o processo de independência. Primeira coisa, os nossos vizinhos tiveram a independência da Espanha, aproveitando também o embalo da entrada de Napoleão na Espanha. O trono espanhol ficou nas mãos do irmão de Napoleão, portanto, as colônias espanholas aqui, que hoje são Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, até lá em cima, perto do México, na América Central, Venezuela, todos esses países tiveram a percepção de que era hora de sair, de expulsar os espanhóis do comando e ficarem os nativos no comando. E todos esses países tiveram características semelhantes entre eles. Todos tornaram-se repúblicas, se fragmentaram em diversos países, eles tinham ideias iluministas, eles não queriam mais o absolutismo do rei da Espanha, eles não queriam mais aqueles impostos, eles não queriam mais a administração espanhola, e isso levou às revoluções que conduziram os países latino-americanos a se tornarem independentes. Aqui no Brasil, aconteceram alguns, você já sabe da conjuração baiana, você já sabe da conjuração mineira, você sabe que a intenção era proclamar repúblicas, haviam diferenças entre a conjuração mineira, que era iluminista, porém não dava muita atenção ao ponto fundamental do iluminismo, que era liberdade, igualdade e fraternidade, porque liberdade para os escravos não estava nos planos da conjuração mineira. A baiana, você já sabe que, além de todas as ideias iluministas, humanistas, na Bahia, os conjuradores, eles queriam, além do separatismo, da proclamação de uma república, eles queriam liberdades para os negros, eles eram abolicionistas. Os mineiros, não. A conjuração mineira não era abolicionista. Cuida disso, isso é importante lembrar. Você já sabe também que a pressão que Napoleão exerceu sobre Portugal e o medo que Portugal ficou, porque a Espanha foi invadida, né, o que acabou causando a independência dos países latino-americanos, Portugal falou: nós não podemos perder o Brasil, é a nossa fonte de renda. Que Portugal não tinha grandes recursos, não, ele dependia das colônias. E o Brasil era a principal delas, na produção de cana-de-açúcar, na produção de ouro, madeira e todas as coisas que eles exploraram do Brasil, né, durante séculos, saqueando o Brasil. Mas o Dom João, que não era bobo nem nada, percebeu que se ele ficasse em Portugal, ele corria o risco de ver o Brasil ficar independente, como os outros vizinhos já estavam se articulando para ficar independentes. Além de tudo isso, ele não podia pôr em risco a família real e também os nobres. E ele resolve vir embora para o Rio de Janeiro. Vocês já sabem disso. Ele passa primeiro por Salvador, toma posse das casas dos brasileiros, você já sabe disso, colocava lá um selo propriedade real e o dono da casa que se virasse. Você sabe também que a pressão causada pelo bloqueio continental causou sérios problemas ao comércio português e ao inglês também. Você já sabe que a França era inimiga visceral dos ingleses e Portugal teve que tomar um lado nessa história. Tomou o lado dos ingleses, os ingleses ajudaram a trazer os nobres para cá, cobraram, viu? Não foi de graça, não. Era serviço de Uber naval. Trouxeram os portugueses, as famílias nobres, militares, enfim.
os membros da corte da primeiro escalão. Alguns livros falam 12 mil pessoas, outros falam 15 mil. O importante é saber que eles saíram de Portugal pressionados pela decisão tomada contra o bloqueio continental. Napoleão invadiu. Napoleão saqueou Portugal, vocês já sabem bem disso também, deixou Portugal numa situação de penúria, tanto que em 1817 Portugal passava fome. Nós já falamos sobre isso, né? Ao mesmo tempo, em 1817, aqui no Brasil, havia uma seca muito grande e em Pernambuco, principalmente, quando acontece a Revolução Pernambucana, a revolta era justamente em virtude dos altos impostos, em virtude do absurdo que era cada vez tirar mais impostos da onde não tinha mais de onde ser tirado. Estavam tirando já leite de pedra. E por que eles faziam isso? Porque Dom Pedro, isso é importante você saber também, ele reurbanizou o Rio de Janeiro. Ele fez toda uma modificação estrutural no Rio de Janeiro que custou dinheiro, nós já falamos sobre isso também. E o dinheiro vinha de onde? Já que Portugal estava invadido por Napoleão, de Portugal não vinha, tinha que vir do próprio Brasil. E da onde vinha? Dos impostos. Isso tudo criou uma pressão interna. Enquanto isso, lá em Portugal, a panela de pressão estava fervendo também. E lá, os iluministas portugueses, eles perceberam que sem um rei a coisa ia ficar difícil, porque o povo precisava desse comando. Nós já falamos que era como se fosse um maestro, porque quem ia mandar, na verdade, era o parlamento português, que eles eram liberais, eles eram iluministas, mas queriam o rei de volta para ficar sentadinho, quietinho lá no trono, para agradar, para inglês ver, como se diz, né? Nós sabemos, então, que aquela euforia causada inicialmente pela vinda da família real, que trouxe teatros, jornais, mas eles censuravam os jornais, trouxe o Jardim Botânico, Faculdade de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, trouxe Banco do Brasil, enfim, tanta coisa, né? Essa euforia inicial, né? As famílias nobres desfilando pelas ruas reurbanizadas do Rio de Janeiro, como eu disse, tudo isso custou, né? E a euforia foi passando a ponto de, em 1817, nós assistirmos à Revolução Pernambucana, que pretendia a separação de Pernambuco. Se tivesse sido dado certo, hoje nós teríamos um país chamado Pernambuco, tá? Mas junto com ele estava Paraíba, estava o Rio Grande do Norte, ia ser proclamada uma república ali. Foi sufocado, tá? Isso em 1817. Mais ou menos no mesmo momento em que Portugal passava por toda aquela ebulição que nós já falamos, né? E vocês, inclusive, têm na apostila, na página de número 141, o protesto da população em Portugal, população faminta, protestando, e, obviamente, as cortes portuguesas, o parlamento português, depois da saída de Napoleão, usou tudo isso para pressionar o Dom Pedro para que ele voltasse para Portugal, e o pai dele, que também, o Dom João, que já tinha voltado. Essa pressão toda vai resultar depois numa força, numa contra-força nacional, onde o Gonçalves Ledo, o Cipriano Barata e principalmente José Bonifácio vão vão ajudar o Dom Pedro a permanecer no Brasil. É aí que ele fala: se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, isso tudo envolveu a elite brasileira. Enquanto isso, a elite portuguesa forçando Dom Pedro voltar, que o pai já estava lá, mas ele disse que não voltaria, tá? A independência do Brasil, ela foi liderada, portanto, pelos setores, pelas camadas superiores da população, tá? A independência é fruto de uma classe social aristocrática do Brasil, foi uma ação tomada em conjunto com o imperador, apoiado pela esposa dele, do Dom Pedro I, e com características completamente diferentes das dos nossos vizinhos. Nossos vizinhos
proclamaram repúblicas. O Brasil ficou independente, continuou sendo um reino, não mais Reino Unido a Portugal, tornou-se um país independente, foi feita a Constituição diferenciada, embora com Ctrl+C, Ctrl+V na Constituição portuguesa, mas basicamente, isso você não pode esquecer, o Brasil é diferente na sua origem de independência, porque enquanto os vizinhos se tornaram republicanos, o Brasil seguiu sendo uma monarquia. Na verdade, Dom Pedro até preferiu o termo império, porque naquele tempo o Uruguai ainda era nosso. Então essas diferenças são importantes, não só para você ir bem na prova, mas para você poder entender que houve uma diferença essencial, básica, entre a América Latina e o Brasil, entre as ideias iluministas dos colonos espanhóis e as ideias iluministas do José Bonifácio, do Gonçalves Ledo, do Cipriano Barata, que no final serão até perseguidos. Eles eram amigos do Dom Pedro, mas acabam até sendo perseguidos. O José Bonifácio é deportado do Brasil, né? Preso. O cara que era amigo dele, que ajudou ele a fazer a independência, um baita de um iluminista, um cara muito além do tempo dele, mas o Dom Pedro não queria concorrência não, tá? Além do que havia sempre o medo, porque a vizinhança toda era republicana, vai que, né, pode acontecer uma revolta, então a elite, os intelectuais do Brasil forçaram o imperador a ficar, deram total apoio, ele aproveitou o ensejo, mas malandramente, porque ele também era herdeiro do trono de Portugal. Se o pai dele morresse, ele ficaria dono daqui e de lá. Perceberam a malandragem? Ele então proclama a independência, fica aqui, o pai dele fica lá, mas ele vai continuar sendo pressionado a voltar, e vai voltar, porque senão o irmão dele toma o trono lá. Mas isso é outra história. O que nos interessa nesse momento é que Dom Pedro agiu com astúcia, né? Proclamou a independência, ficou com um pé na colônia e um pé em Portugal. O pai estava lá, enquanto o pai estava lá, o trono era do pai, o pai morreu, ele mandou a filha dele, uma menininha, mandou para Portugal para ocupar o trono, para que o irmão dele não tomasse o poder. Então, jogos de interesses, né, com o medo permanente de proclamação da República, que vai acontecer só lá em 1889, já na época do filho dele, Dom Pedro II, e da neta da Princesa Isabel, neta chamada Princesa Isabel. Então, o que te interessa agora? Em primeiro lugar, diferenciar a proclamação da República nos países latino-americanos e no Brasil, uns vizinhos republicanos, fragmentários, porque formaram-se vários países, havia uma diferença, tá, entre São Martín e Bolívar. Bolívar queria uma América unida, única, um país só, né? Não conseguiu. A ideia de São Martín prevaleceu. Mas o Brasil é um fenômeno, porque além de não termos nos fragmentado em diversos países, porque hoje podia ter República Rio-Grandense, República Juliana, República Pernambucana, República Mineira, República Baiana, Confederação do Equador. As possibilidades de fragmentação do Brasil foram muitas, tá? Não sei se teria sido melhor ou teria sido pior, no entanto, que você tem que saber que essa é a grande diferença entre o Brasil independente e a América Latina independente. O agente causador, você já sabe, que foi o bloqueio continental, que Napoleão invadiu Espanha, invadiu Portugal, isso criou todo esse contexto da vinda da família real para cá, a reurbanização do Rio de Janeiro, a formação de diversas, ou a adição de diversas vantagens para o Brasil, como teatros, escolas de música, jornais, Banco do Brasil. Tudo isso foi muito legal, manteve o Brasil sob o controle do imperador, mas trouxe insatisfações, que você já sabe também. Então fique atento, porque isso tudo que eu falei vai te ajudar para a prova. Não deixe de ler o capítulo 10, não deixe de ler o capítulo 11, não deixe de ler o capítulo 12. Você tem o material todinho gravado para poder ir bem nessa prova. Ouça o que eu estou te falando.
Aproveite essa oportunidade, você tem a semana inteira para estudar, não perca a chance de ir bem. Tá? Reveja os vídeos, reveja a matéria que foi falada nas aulas ao vivo, está tudo gravado, vocês só têm a ganhar com isso. Tá? Fiquem atentos e lembrem, a repetição é a mãe da fixação. Beijo, tchau.